Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz de Cristo. Amém, irmãos? Motivo de alegria receber essa oportunidade, na qual Deus tem me confiado, através dos pastores. Obrigado, irmão. Poder falar algo da parte do Senhor. Abram a palavra de Deus, irmãos, no livro de Daniel. Daniel capítulo 4. Palavra essa na qual Deus tem ministrado ao meu coração. Deus, Ele ministra primeiramente, ao coração do preleitor, para depois ministrar ao coração da igreja. Porque Deus, Ele fala conosco. Porque a gente temos um Pai, a gente temos a direção certa, para que possamos perseverar na direção do Senhor e se dedicar na direção do Senhor e se esforçar, irmãos. Perfeito, a gente não vai ser mais. Um dia, irmãos, a gente vai morar no céu, eu creio. Que lá é tudo perfeito. Aqui não, aqui, irmãos, aqui as coisas é difícil, é complicado. Mas é melhor passar a luta, as dificuldades com Cristo do que sem Cristo. Com Cristo a gente tem verdadeiramente, aleluia, a paz, a gente tem a direção, a gente tem a cura, a libertação. Amém, igreja? Encontraram Daniel capítulo 4. Vou estar trazendo aqui um pequeno texto, na qual vem falando aqui de Nabucodonosor. Versículo 1. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas, que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Versículo 7. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que é em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Versículo 10. Então eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda carne se mantinha dela. Amém, igreja? Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Só até aqui, por enquanto. Irmãos, este pequeno texto na qual eu citei, vem falando de um rei na qual, muito antes a gente vamos entender que Deus levantou para tomar ali o povo de Israel. O povo de Israel, a gente sabe que é um povo escolhido do Senhor. Um povo na qual Deus escolheu. E o povo de Israel, eles cometeram pecados diante do Senhor. E Deus castigou esse povo. Deus levantou Nabucodonosor para poder levar eles a cativo para a Babilônia.
E dentro deste povo, irmãos, do povo de Israel, a Bíblia relata que existia um homem cujo nome era Daniel. Esse homem se encontrava cativo. Esse homem passou por momentos de dificuldade, de provações naquele local. E a Bíblia relata, irmãos, que um certo tempo, este homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho. E este sonho o espantou. Este sonho deixou ele turbado da mente. Porque era um sonho, irmãos, era uma visão que Deus tinha colocado na vida dele, sobre a vida dele. Que era uma revelação do que iria acontecer. E dentro deste sonho, irmãos, Deus deu a visão toda de tudo o que ia acontecer na vida dele. Porque Deus sabe o começo das nossas vidas. Deus sabe o princípio, Deus sabe o meio e o fim, Deus sabe de todas as coisas. E este sonho, irmãos, simbolizava uma árvore grande. Uma árvore grande, na qual dava frutos, na qual dava sombra para os animais, para as aves, na qual dava fruto, mantimento para todas as pessoas. Este homem, irmãos, era um homem na qual tinha muitos bens. Era um homem na qual tinha muito poder. Era um homem na qual tinha tantas as coisas que muitas pessoas hoje almejam. Mas era um homem que não tinha o temor do Senhor. Era um homem que não obedecia ao Senhor. Tinha os seus ídolos, tinha os seus deuses. Mas era um rei que Deus tinha escolhido por um propósito. Tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que Deus nos levanta para um propósito. E eu e você devemos cumprir esse propósito do Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa vida. É como eu disse, não vai ser fácil, mas devemos se esforçar, irmãos, porque eu creio que a gente se esforçando, a gente vive o propósito do Senhor. E a Bíblia vem dizer, irmãos, que ele foi e fez um decreto para que os sábios, os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores viessem para revelar este sonho, para interpretar a visão que ele tinha. E nenhum conseguiu interpretar. Imagina só, os sábios, os magos, os astrólogos, os adivinhadores, nenhum interpretou a visão que Nabucodonosor tinha. Só um interpretou, Daniel. Por quê, irmãos? Porque o sonho quem deu foi Deus. A visão quem deu foi Deus. O decreto quem deu foi Deus. Então, Daniel vai e interpreta o sonho. E a Bíblia vem dizer no versículo 13: estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama. E eis que um vigia, um santo, descia do céu. Olha só, ele teve a visão. E é o que ele disse: estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: assim, derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Olha o que o anjo tinha decretado. Olha o que o anjo tinha determinado, irmãos, na visão que ele teve. O anjo disse: derribai a árvore. Ou seja, era ele, irmãos. Deus ia o quê? Abater ele. A gente vai entender mais para frente o que Deus quer nos dizer. Derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Ou seja, ele tinha tudo. Deus tirou tudo dele. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. E com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu. E a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem. E seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Então o anjo, irmãos, o vigia, na qual tinha
visto toda a trajetória de Nabucodonosor, chegou a conta para ele. Chegou a conta para ele. Chegou o momento de Deus corrigir ele. Chegou o momento de Deus o castigar. Chegou o momento de Deus ensinar ele que ele era pó, que ele sem Deus não era nada. Chegou o momento, irmãos, chega o momento que Deus faz isso nas nossas vidas. Tem momentos em nossas vidas, não só nossas aqui, de toda a humanidade, de toda a sociedade, todo ser humano na face dessa terra, tem momentos que Deus tem que fazer algo, Deus tem que operar algo, para que a pessoa entenda que ele é pó, para que a pessoa entenda que ele necessita de Deus, que ele necessita de Jesus, que ele necessita do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, entra dia e sai dia, entra semana e sai semana, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, entra década e sai década, e a geração e a humanidade não quer saber de Deus. Então tem momentos que Deus tem que fazer, tem que operar, tem que agir, porque a vontade de Deus é que nenhum se perca na face dessa terra. A vontade de Deus é que todos venham se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e viver uma nova vida, uma nova história, e viver o caminho de Jesus. E viver e entrar pela porta estreita, não pela porta larga, mas pela porta estreita. E o momento, irmãos, vai chegar na vida de cada um. Não só chegou nas nossas vidas para estarmos hoje aqui buscando o Senhor, vai chegar na vida de cada um. Vai chegar, porque Deus quer que todos venham se converter e se arrepender dos seus maus caminhos. E a Bíblia vem dizendo, esta sentença, versículo 17, é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, ou seja, houve um decreto, houve uma sentença de quem? Dos vigiadores. Não houve aqui uma sentença, um decreto do governador, do presidente, não, houve um decreto do santo, houve um decreto do anjo, dos vigiadores. As coisas na terra só acontecem, irmãos, com um decreto no mundo espiritual. Antes de um governador dar um decreto, Deus permite, porque Deus tem um propósito lá na frente. Deus tem uma vontade lá na frente. Deus não permite nada por acaso. Tudo vem da vontade ou da permissão do Senhor, porque a terra é de Deus, o mundo é de Deus, Deus criou tudo, irmãos. Deus criou, tudo é de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Não é o governador, não é o presidente, não é o diabo. É Deus que é o criador de todas as coisas. E é Ele que deve ser louvado e engrandecido na face dessa terra. É Ele, irmãos, que devemos buscar. É Ele que devemos adorar. E a Bíblia vem dizer no versículo 17, esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. A fim de que conheçam os viventes, ou seja, olha o que o anjo está dizendo, a fim de que conheçam os viventes, ou seja, ele deu uma sentença, um decreto. Qual foi o propósito? A fim de que conheçam os viventes, todas as pessoas, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Então, qual foi o propósito, irmãos? Qual foi a vontade do Senhor de ter feito aquilo com Nabucodonosor? Para que os viventes viessem a reconhecer, e reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Não adianta correr, não adianta dizer eu sou, eu faço, não. É Ele que faz, é Ele que tem um domínio, é Ele que tem um controle em tuas mãos. Ele faz, Ele manda, Ele opera, Ele age do jeito que Ele quer. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. E a Bíblia vem dizer no versículo 18, irmãos. Isso em sonho eu,
rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Olha o que ele vem dizendo. Ó Daniel, dize a interpretação. Ele buscou quem, irmãos? Ele buscou Daniel para dizer a interpretação. Tem momentos que Deus vai levantar pessoas fracas, que Deus vai levantar pessoas caídas, que Deus vai levantar pessoas que se acham para vir até você, pedir conselho, pedir uma palavra. Então eu e você devemos mergulhar na palavra do Senhor, para que possamos ter conselho para aconselhar as pessoas. Muitas pessoas já veio até mim, pedindo para interpretar sonhos para elas. E eu falo, eu vou orar ao Senhor, que seja feita a vontade de Deus. Então, igreja, o que eu quero dizer, o que o Senhor quer dizer para mim e para você? Que devemos buscar Ele, devemos adorar Ele, devemos se esforçar para se dedicar aos caminhos dEle a cada dia. E a Bíblia vem dizendo, todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Ou seja, ele reconheceu ali que Daniel, mesmo passando pelas lutas e pelas dificuldades ali no cativo, ele recorreu a quem? A Daniel. Irmãos, eu e você devemos pegar de exemplo a vida de Daniel. Daniel passou pelo que passou, mas continuou ali, irmãos, buscando a presença do Espírito Santo. Buscou ali a cada dia ter intimidade com Deus, a ter santidade com Deus, independente do deserto que você está passando, independente da dificuldade que você está passando. Busca o Espírito Santo, busca a cada dia a presença do Senhor. E a Bíblia vem dizendo, no versículo 19, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora. Imagina só, irmãos, aquele rei e Daniel na frente dele. E ele conta aquele sonho, aquela visão da árvore. Daniel ficou atônito, ficou espantado, porque ele já estava tendo ali a revelação. Ele já estava entendendo o que Deus estava fazendo, porque ele já sabia do que Nabucodonosor tinha feito. Ele já sabia o que Nabucodonosor já tinha praticado. Ele adorava deuses, ele oprimia, ele fazia aquilo que desagradava ao Senhor. Então ele ficou espantado, porque Deus já tinha ali ministrado ao coração dele. O Espírito Santo já estava ali ministrando a interpretação da visão. E a Bíblia vem dizendo, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse, Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio. Olha o que ele disse. E a sua interpretação para os teus inimigos. Então imagina só, ele já estava tendo ali a interpretação, irmãos. Já estava tendo ali a revelação. E a Bíblia vem dizendo, a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todas havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei. Ó, ele já dizendo a interpretação, és tu, ó rei, que cresceste, e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Aqui Deus vai falar conosco. No versículo 22. Daniel interpretou a visão. Daniel interpretou o sonho. E Daniel disse, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até onde? Até ao céu. E o teu domínio até a extremidade da terra, irmãos. Ele cresceu, se fez forte, a grandeza dele cresceu e chegou até o céu.
a grandeza dele chegou até o céu. Mas como é que chegou até o céu, igreja? Na soberba, no orgulho, adorando deuses. Chegou até onde? Até o céu. E lá no céu não entra, irmãos. Lá no céu não entra isso. E Deus fez o quê? Deus abateu. Porque para chegar lá, tem que chegar tendo uma vida transformada. Para chegar lá, tem que ter uma vida com Jesus. Tem que ter uma vida com Deus, igreja. Para chegar até o céu, tem que ter verdadeiramente uma vida com Deus. E quando chega lá no céu, da forma que ele chegou, os anjos já dão um decreto, uma sentença. Não vai entrar desse jeito. Aqui não chega desse jeito, chegou até o céu, igreja. Então teve que ser abatido. Teve que passar pelo agir do Senhor. Aí lá na frente nós vamos entender mais a respeito deste versículo. E quanto ao que viu, ó rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, ele ia passar pelaquele deserto, até chegar o momento que ele viesse a conhecer e a reconhecer que tudo aquilo que ele estava passando, o propósito era reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Então o decreto, irmãos, o propósito daquele decreto foi isso. A finalidade do decreto, a finalidade da sentença sobre o rei Nabucodonosor foi para que ele viesse a reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, porque ele não reconhecia. Ele chegou um momento da vida dele que ele não reconhecia, que ele batia no peito e falou, é tudo meu, eu que fiz. Lá na frente a gente vai entender. Então, teve que acontecer isso. Lá na frente a gente vai entender. Para que ele viesse a reconhecer, irmãos, que somente Deus deve ser louvado, deve ser adorado, porque ele adorava deuses. A gente vê no Antigo Testamento muitos reis adorando ídolos. Até o povo de Israel fez um ídolo, fez ali uma imagem, fez um bezerro de ouro e começou a adorar. Até o povo de Israel, o povo que Deus tirou da terra do Egito. Então imagina só, irmãos, na antiguidade, o que era mais adorado era ídolos. E as pessoas deixavam Deus de lado. Imagina só, o que mais era adorado era ídolos. E Deus ficava onde? De lado. As pessoas não queriam compromisso com Deus. Imagina só, igreja, a tristeza que o nosso Criador fica. Imagina só a tristeza que o Espírito Santo fica, que Jesus fica, das pessoas adorar ídolos, das pessoas pegar uma imagem e adorar, se prostrar diante de uma imagem, se prostrar diante de um jogador, se prostrar diante de um cantor. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que geração é essa que a gente estamos vivendo? É poucos, igreja, que quer renunciar o mundo. Devemos renunciar a muitas coisas ainda, devemos, somos falhos, mas estamos caminhando, igreja, estamos aprendendo, estamos se esforçando, e eu creio que um dia a gente vai chegar lá, e como o pastor disse,
Ele está no terceiro mergulho, no quarto mergulho, né, pastor William? Estamos caminhando, igreja. Mas a gente sabe que a gente tem um Criador. A gente sabe quem devemos adorar. A gente sabe quem devemos se prostrar. Não é diante dessa imundícia desse mundo, não. É diante do Senhor que devemos se prostrar. E a Bíblia vem dizendo no versículo 26. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti. O teu reino voltará para ti. Depois que tiveres conhecido que o céu reina. O reino ia voltar, não ia, igreja? Mas depois que ele viesse o quê? Conhecer. Tem muita gente na terra aí, ó. Muita gente na terra que vai passar pela mão do oleiro. Vai passar até reconhecer que o Altíssimo, Ele sim devemos adorar somente a Ele. Vão passar pela mão do oleiro. Por quê? Porque Deus quer levantar todo mundo na terra aqui, ó, para adorar o nome dEle. Não para adorar o inferno, não, para adorar o nome dEle. Deus quer levantar todos. Deus não faz acepção de pessoa, Deus quer todo mundo. Deus quer a humanidade, igreja. Deus quer a nação. Somos filhos de Deus. E aqueles que não têm compromisso com Deus são criaturas de Deus. Não é criatura do diabo, é criatura de Deus. E Deus quer todos. Deus quer povoar o céu. E a Bíblia vem dizendo, versículo 26. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Olha o que Daniel está dizendo. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. E desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Então ele não tinha misericórdia com os pobres. Viu? Ele não tinha. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, ou talvez se prolongue a tua paz, a tua tranquilidade. Olha o conselho de Daniel. Olha o que Daniel fala para o rei. Aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Deus quer isso, igreja. Isso aqui é um conselho que serve para mim e para você a cada dia. Devemos agir sim, de misericórdia para com os pobres. Devemos se esforçar, igreja, para agir. Devemos se esforçar. Por quê? Para que venha ter tranquilidade nas nossas vidas também. Para que venha ter paz na nossa vida. Porque esse conselho aqui era do céu, igreja. Era de Deus. E a Bíblia vem falando no versículo 28. Se você, igreja, se apegar nisso aqui, você vai ter uma vida transformada a cada dia. E a Bíblia vem falando. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, olha o que ele vem falando, igreja. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei disse, olha o que ele disse. Falou o rei disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Olha o que ele está falando, não fui eu que edifiquei essa grande Babilônia? Para a casa real, com a força do meu poder, olha o que ele está falando, com a casa real, com a força do meu poder, ou a soberba, ou o orgulho. Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ó, Deus não divide a glória dele com ninguém. Versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei. Ó, ele estava falando. Ele estava falando isso. Quando caiu uma voz do céu. Ó, ele estava o quê? Se achando. Imediatamente a voz caiu, igreja. Imediatamente o decreto se concretizou. Imediatamente a palavra de Deus se concretizou. Tu já prestou atenção? Tem muitas pessoas que batem no peito. Eu sou, rapidinho. Já acontece uma tragédia na vida dela. É Deus agindo, Deus transformando, para transformar a vida daquela pessoa ali. Tem que acontecer isso. Para aquela vida ali se converter dos seus maus caminhos. Porque ela não é nada, ela é pó. Ela depende de Deus, ela precisa de Deus. Ela tem que adorar a Deus. Tem pessoas que têm riquezas aí, ó. Mas tudo na desonestidade, na mentira. Caluniando os outros, invejando os outros, fazendo tudo aquilo que é ruim com o seu próximo, não tendo misericórdia com o pobre. Aí Deus faz o quê? Deus vai, manda um decreto. Aí Deus manda um decreto. Aí os anjos já mandam uma sentença. Aí a pessoa vai bater no peito, igual aconteceu com Nabucodonosor. Vai bater no peito, eu sou, eu faço, eu mando. Tem muita gente que tem muito poder aí, ó. Tem muito poder,
tem muitos frutos e está só subindo, subindo, subindo. Quando chegar no céu, vai cair. Vai cair. Porque Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E olha o que Nabucodonosor vem falando. Ele se engrandeceu. E no versículo 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Olha o que a voz disse. Passou de ti o reino. Foi necessário tirar o quê? O reino. Foi necessário tirar a riqueza. Foi necessário tirar o coração de homem. Colocou um coração de animal nele. A Bíblia relata. Imagina só um coração de animal. Ele ficou igual um louco no meio do mato. Cresceu pelo, unhas. Ficou igual um louco. Igual um doido, comendo comida de animal. Deus, ele é Deus, igreja. Deus faz o que ele quer. Quando você medita no profundo dessa palavra aqui, dessa história aqui, você vai entender. Você mergulhar nisso aqui, ó, não só por ler, mas mergulha na palavra de Deus. Mergulha de uma forma diferente. Você vai entender os mistérios do Senhor. E você vai começar a agir de outra forma. Porque a palavra do Senhor, ela vem para nos transformar, igreja. A palavra de Deus vem para mudar a nossa história. E a Bíblia vem dizendo, e será tirado dentre os homens. Ó, foi tirado dentre os homens. E a tua morada será com os animais do campo. Ixi, a morada dele foi o quê? Junto com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois. E passar-se-ão 7 tempos sobre ti. Até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. E os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra. Sobre Nabucodonosor. E foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ou seja, ficou igual um louco, igual um animal. Mas tinha que passar por aquilo, igreja. Um rei, na qual tinha tudo. Olha o estágio que ele chegou. Quantas pessoas aí tem muita riqueza, tem muito poder, muita fama. E quando pensa que não, Deus manda lá para uma cama de UTI. Fica lá, ó, quase morrendo. Comendo comida ruim. Crescendo cabelo, barba. Teve uma vez que eu fui cuidar de um senhor lá. Tinha uns senhores lá, estava barbudo, com cabelo grande. Já estava agindo como louco. Então, igreja, é muito sério. Viver uma vida sem Deus é um risco tão grande, que as pessoas que não têm o entendimento, elas nem entendem, nem enxergam isso. Nós que enxerga, vai viver uma vida sem Deus para você ver. Vai viver uma vida afastada dos caminhos de Jesus para você ver o que acontece na sua vida. Sabe por quê? Porque o diabo vem com tudo. O diabo vem para destruir a sua vida. Quantas pessoas estão aí fora que perderam a fé? O diabo veio com tudo. A pessoa se transformou, irmãos, de um louco. Um abismo chama no outro abismo na vida dela. Se ela só usava droga, agora ela está fazendo todo tipo de coisa errada. É desse jeito. Então, não devemos se afastar dos caminhos do Senhor. E a Bíblia vem dizendo, e foi tirado dentre os homens. Versículo 34. Outro mistério que Deus tem para nos revelar. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha o que aconteceu, igreja. Mas por fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ou seja, passou quantos anos? Os 7 tempos, certo? Passou os 7 tempos. Olha o que Deus vai falar conosco aqui, ó, com todos que for ouvir essa pregação. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aonde? Ao céu. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ou seja, ele estava igual um louco lá. Quando passou os 7 tempos, aquilo que Deus já tinha determinado, o deserto dele, aí sim ele levantou os olhos ao céu. E depois que ele levantou os olhos ao céu, o que aconteceu na vida dele? E tornou-me vir ao meu entendimento. Ou seja, igreja, só veio o entendimento na vida dele depois que ele olhou para o céu. O seu olho tem desejo. O seu olho tem desejo. Então, ele olhou para o céu.
E qual foi o desejo dele? Qual foi a vontade dele? Quando você olha para alguma coisa, você tem vontade, você tem desejo. Está entendendo? Quando você olha para um prato de comida, você tem desejo ali de se alimentar. Quando você olha para um dinheiro, você tem desejo ali de satisfazer suas necessidades. Então, quando ele olha para o céu, igreja, quando ele olha para o céu, veio o entendimento a ele. Ou seja, quando eu olho para o céu, quando eu olho para Deus, irmãos, o meu desejo, a minha vontade é de adorar, é de louvar a Ele, é de buscar a Ele, é de viver uma vida para Ele. Quando ele olhou para o céu, veio um entendimento na vida dele. É o que necessita, irmãos, na humanidade. É o que a humanidade, é o que a sociedade, é o que os seres humanos da terra precisa, é de olhar para o alvo, para o céu. Porque quando a gente olha para o céu, vem um desejo no nosso coração ardente de buscar, de querer morar no céu, de querer morar no paraíso. O desejo do cristão tem que ser esse, de olhar para o céu. Não só olhar para o céu para só admirar, não, mas para ter a vontade, o desejo. Então, quando ele olhou para o céu, veio o entendimento a ele. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Então ele reconheceu que ele precisava de olhar para o céu e de bendizer o Altíssimo, e louvar o Altíssimo, e glorificar o Altíssimo, como o versículo vem dizendo no 34. E tornou-me vir ao meu entendimento, só quando ele olhou para o céu. Ou seja, quando a gente olha para o céu, a gente tem aquilo que a gente precisa. A gente tem a providência do Senhor. Tem muita gente que está perdida, está desandada, porque não quer olhar para o céu, não quer compromisso com o céu, não quer enxergar o céu como a sua morada eterna. As pessoas hoje na terra estão perdidas porque não querem olhar para o céu, para o Criador, para o nosso Pai Celestial. Elas querem olhar para a terra, elas querem olhar para aquilo que é da terra, aquilo que é passageiro, elas querem desejar aquilo que é passageiro. Aí como é que vai ter o entendimento desse jeito? Como é que vai conhecer os mistérios do Senhor? Como é que vai entender o propósito que Deus tem na vida dela? Como é que vai enxergar aquilo que Deus tem projetado na vida dela se ela não olha para o céu? Se ela não busca aquilo que vem do céu? Se ela não recorre àquilo que vem do céu? A gente tem que esperar aquilo que vem do céu, igreja. Devemos recorrer àquilo que vem do céu. Devemos ter os olhos só para o céu. Devemos enxergar só o céu. Tem coisas que vai vir na terra. Eu e você devemos desviar e olhar para o alvo, para o céu. Por quê? Se eu desviar e não olhar para o céu, eu não vou ter o entendimento. Agora, se eu olhar para o céu, eu vou ter o entendimento. Eu vou ter sabedoria, eu vou ter a direção. Agora, se eu ou todos querer olhar para a terra, nós não temos entendimento. As pessoas estão perdidas porque elas não querem olhar para o céu. As pessoas não estão adorando a Deus. Nabucodonosor vem falando. E o meu entendimento, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendizo o Altíssimo. As pessoas não estão bendizendo o Altíssimo, não estão louvando ao Altíssimo, não estão glorificando ao Altíssimo, porque elas não estão olhando para o céu. Isso é um risco. Isso traz, irmãos, vai trazer um sofrimento tão grande na vida do ser humano que não olha para o céu. Vai trazer um sofrimento tão grande para quem não olha para o céu. Quem não quer compromisso com o céu, quem não quer olhar para o céu, quem não quer adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso, vai ter um sofrimento tão grande que nem imagina. Elas não imaginam, por quê? Porque elas não olham para o céu. Se elas olhassem para o céu, elas teriam o quê? O entendimento. Nossa, eu tenho que buscar o Senhor, porque senão eu vou sofrer um sofrimento eterno. Eu vou sofrer tantas coisas ruins nessa terra. Por quê? Porque eu não estou com compromisso com o céu. Graças a Deus que eu e você, irmãos, temos o entendimento. Tem muitos jovens nessa igreja que estão olhando para o céu, que já têm o entendimento. Imagina só, nós não tínhamos entendimento, irmão Jesuíno. Nós não tínhamos entendimento, nós estávamos perdidos.
Nós não tínhamos entendimento. Porque nós não queríamos olhar para o céu, nós não queríamos compromisso com o céu, com as coisas do Senhor. Então nós andávamos perdidos, nós não tínhamos o entendimento. Nós não queríamos adorar a Deus, nós queríamos adorar as músicas, as coisas erradas da terra. Mas graças a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que hoje eu e você temos um entendimento. Tem muitos idosos, igreja, tem muitas pessoas idosas aí, ó, que não tem o entendimento que você tem. O entendimento que você tem é valioso. O entendimento que você tem, dinheiro nenhum na face dessa terra paga. Porque o entendimento que você tem veio do céu. E Deus é o Deus, o dono do ouro e da prata. O entendimento seu, que Deus te deu, não é um entendimento corrupto. É um entendimento puro, perfeito, que você entende os caminhos do Senhor, que você busca o Senhor, que você sai daqui, vai para a sua casa, não vai para um bar, você vai para a sua casa, não vai para um lugar onde tem coisas erradas para se perder. Não, o entendimento que você tem, é o entendimento que você tem no seu coração, a verdadeira alegria do Espírito Santo. O entendimento que você tem, é que verdadeiramente no seu futuro, você vai ter a morada eterna. O entendimento que você tem é que Jesus pode curar as enfermidades na sua vida. O entendimento que você tem, igreja, é a esperança que Jesus voltará e buscará você. Buscará uma igreja santa, uma igreja reta, uma igreja pura. Esse é o nosso entendimento. Agora vê aí se dinheiro paga esse entendimento. O entendimento que você adquiriu, que você batalhou, que você tomou uma decisão. Eu sirvo a Cristo. Aí veio o entendimento na sua vida. Esse sim é o verdadeiro entendimento. Não é um entendimento aí corrupto, um entendimento impuro, um entendimento perverso que as pessoas falam. Eu tenho um entendimento. Que entendimento que essas pessoas têm? Entendimento de andar uma vida errante, uma vida perversa, uma vida ruim, uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Que entendimento é esse? O entendimento da terra. Não o entendimento do céu. Nabucodonosor, ele tinha um entendimento, mas era um entendimento da terra. Um entendimento corrupto. Um entendimento na qual não tinha misericórdia dos pobres. Um entendimento na qual, vou adorar os deuses aqui. Que entendimento é esse? Um rei, um homem já avançado em idade. O entendimento dele era se prostrar diante daqueles ídolos. Que entendimento é esse? O entendimento na qual ia ter uma condenação. Você está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? O entendimento que eu e você tem. Que devemos buscar a cada dia. E a Bíblia vem dizendo, versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Olha o que ele vem dizendo agora. Depois que Deus castigou, depois que passou os 7 tempos, aí verdadeiramente, olha o que ele disse. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Olha o que ele falou, verdadeiramente nós não somos nada. Nós somos pó da terra. Nós precisamos de Deus. Olha o que ele vem falando. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Ou seja, olha o que ele está falando. Ninguém pode dizer o que está fazendo, Senhor. Não. Deus faz o que Ele quer. E no versículo 36, no mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes. E fui restabelecido no meu reino. E a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Então, igreja, depois que ele reconheceu, depois que ele adorou ao nome do Senhor, depois que ele disse que o ser humano não é nada, o que aconteceu? Veio o entendimento, veio a dignidade dele, o reino dele voltou para ele, e tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor em buscar os meus capitães e os meus grandes. E fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. A glória dele foi aumentada. Mas agora, com humildade, agora reconhecendo que tem um Altíssimo, tem um Deus Todo-Poderoso. Então, imagina só.
Ele voltando para o reino dele, mas voltando diferente. Quantas pessoas já viu nós aí fora e falando, passou pelo deserto, pela dificuldade, mas voltou diferente. Por quê, igreja? Deus corrige quem Ele ama. Deus corrige quem Ele ama. E Deus tem a forma dele de trabalhar na vida de cada um. Deus tem a forma dele de trabalhar na vida de cada um. Cada um vai passar por um deserto. Cada um vai passar por uma dificuldade. Para buscar o Senhor. Para reconhecer o nome do Senhor. E para viver o chamado que o Senhor tem. É como a pastora disse, né? Cada um vai passar por uma luta. Né, pastora? A mulher lá perdeu a filha, né? Cada um tem seu deserto já predestinado. Decretado. Já tem a sentença para cada um. Tem muita gente aí, ó. Vai passar pela mão do oleiro. Porque a vontade de Deus é que todos venham, aleluia, se arrepender e reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. E os dá quem quer. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço minha oportunidade. Passo para o pastor para estar dando o término do culto. E amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, né, igreja? Fiquemos com essa palavra abençoada nessa noite, né? E guardemos ela com o nosso Senhor, irmãos. Quero convidar a igreja para a gente se colocar de pé nessa noite, que nós já vamos dar o encerramento aqui, né? As mulheres vão ter uma conversa sobre o culto das mulheres, irmãos. E só brevemente aqui, irmãos, uma coisa que eu observei, que Deus falou, não somente nesse culto de hoje, mas Deus está falando desde ontem. Estava até conversando com a missionária ontem sobre isso. Falei, muitas pessoas ainda vão ter que passar pelo estreito também. Porque, irmãos, a gente vê, Jesus Cristo está avisando, usando os profetas, usando os pregadores. E você vê que muitas pessoas estão perdendo realmente o temor, né? O temor de ficar sem buscar o Senhor. Quantos nos dias de hoje não estão na frente de uma televisão, fazendo outras coisas? Às vezes Deus levanta para a obra, Deus levanta para o ministério, Deus levanta para estar botando a mão no arado, e às vezes ainda as pessoas estão aí sem ter medo, né? sem temer o Senhor, sem se dedicar à obra do Senhor. Então isso é muito perigoso. E aí, como foi dito nessa palavra aqui, às vezes pode até cortar até o toco, mas ainda permanece as raízes, irmãos. As raízes são os remanescentes, e os remanescentes realmente são poucos. Então, às vezes, mesmo a gente machucado, igual foi louvado aqui também, muitas vezes mesmo a gente ferido, mas nós não estamos derrotados, né? Nós podemos fazer a obra do Senhor, mesmo passando dificuldades, mesmo estando ali muitas vezes, irmãos, incapacitado ali momentaneamente. Eu estava ali meio que aleijado ainda, né? Meio com o pé doendo, irmãos, e eu fico imaginando, às vezes eu pegando aquele caldeirão de sopa, mesmo com o pé ainda não totalmente recuperado. Mas por quê, irmãos? Porque muitas vezes aqueles que eram para estar ali, que Deus levantou para estar, não estão. E aí ninguém vai ficar implorando, ninguém vai ficar ali suplicando, não. Porque Jesus mesmo falou, quem quiser vir após mim. Então, para fazer a obra tem que querer, tem que amar, né? Mas nós vemos que a igreja, nós vemos que principalmente as obras menores aí estão realmente fazendo ali, muitas vezes gemendo, às vezes buscando ali forças no Senhor. Mas, irmãos, imagine se Jesus voltar e pegar a igreja dele na frente de uma televisão, pegar a igreja dele talvez debaixo de umas cobertas, pegar a igreja dele ali sem estar com a mão no arado, irmãos. Biblicamente falando, quem não tiver com a mão no arado, quem não tiver buscando a Deus, biblicamente falando, irmãos, vai ficar biblicamente falando. Então nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, buscar fazer a vontade dele acima de todas as coisas, porque o dia que vier, os irmãos observaram o que Deus estava falando? Deus estava falando desde ontem que vai ser necessário acontecer algo de ruim, acontecer algo, né, de doloroso na vida das pessoas também, para que as pessoas venham não morrer, mas para que as pessoas venham despertar. E nas nossas vidas também, mesmo a gente buscando a Deus, coisas ruins acontecem também. Mas quando nós estamos buscando ao Senhor, aí nós temos forças para suportar.
Agora, quem não estiver buscando a Deus, irmãos, não vai suportar. Quem não estiver buscando ao Senhor, não vai suportar o dia mau. Nós só suportamos pela graça de Deus. Deus olha assim, não, meu filho está fazendo a obra, vou dar ali um livramento para ele. E não é porque nós somos bons, não. É porque Deus, ele quer trabalhadores na obra. Agora, quem não estiver buscando ao Senhor, irmãos, não vai suportar. As mulheres têm este culto aí das mulheres para fazer, né? E eu estava me lembrando, irmãos, já teve ocasião que não cabia nem as mulheres aqui na frente. Tinha que ficar todo mundo encolhidinha, muitas vezes tinha que algumas subir aqui no altar. Mas você vê, irmãos, nem todas perseveram, nem todos na igreja perseveram, o número vai diminuindo. Igual em Pentecoste, tinha ali 500 orando, depois ficaram só 120. Mas os 120 receberam a bênção. Os 120 receberam a vitória. Então já vai uma palavra de incentivo aqui para as mulheres. Não desistam. Não sei quem vai estar, não sei quem vai ajudar. Eu só sei de uma coisa. O homem pode muitas vezes não ajudar, mas Deus vai estar com as mulheres. As mulheres guerreiras, Deus vai estar honrando. Sei que nem sempre é fácil. Igual a diaconisa estava fazendo a obra ontem, né? A gente sabe das dificuldades que acontecem. Nem sempre é fácil, irmãos, mas a recompensa, ela vem do Senhor. Então, parabéns para a igreja aí que tem perseverado na presença do Senhor. Vamos estender nossas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, que todos digam... Irmãos, terça-feira tem a consagração e o estudo. As revistas eu já comprei, mas minha esposa hoje esqueceu de trazer. Quem está faltando ainda, irmãos, a revista está lá em casa. Se tiver jeito de pegar antes de terça-feira, a gente dá um jeito aí. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, só vai receber a vitória quem falar bem forte. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo. E em tudo dê graça, porque essa é a vontade do Senhor. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor nessa noite, irmãos.